A paz com todos, meus queridos e minhas queridas irmãs de fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agradecimento, gratidão por todos vocês, por estarem aqui comigo, quase 4 meses, né? Tá tão gostoso, né? Para mim tá bom, para vocês também tá bom. E já fizemos assim uma amizade, né? Já criamos vínculos. Adoro quando vejo os comentários. Ai, pensei que não vinha hoje. Algumas pessoas também já estamos interagindo por Messenger, por Zap, por e-mail, né? Gente, muito maravilhoso. E nesses tempos de pandemia, né? Que não se pode visitar, se conhecer, se abraçar, né? Trocar as energias, vai ter que ser assim mesmo, né? Virtual, tá bom? Agradecendo sempre aos comentários, a vocês que dedicam, né, ali aquele minutinho, as visualizações, as palavras carinhosas de incentivo, muito sempre amorosas. Só resta agradecer, tá bom? E o nosso dedinho de prosa, né? Que seja uma prosa proveitosa. Pelo menos alguma coisinha tem que se salvar, né? Às vezes a gente se perde, às vezes a gente foge um pouco o raciocínio, mistura, faz uma salada, mas as pessoas que já conhecem, né, que já têm acompanhado, sabem como é que é a irmã Mari, né? No final, ajunta os pedaços e dá para captar a mensagem. Não é mesmo? Então é isso, irmãos. Hoje eu quero sentir a inspiração de contar para os queridos amigos e amigas sobre um querido irmão aqui da nossa localidade. Isso já faz tempo, tá? Ele tinha assim, não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum ministério, mas ele era assim ele tinha o dom da palavra e era um evangelista nato, né? Ide e pregai. E ele tinha esse dom. E de vez em quando ele pregava, né? Isso não impedia, né? Mas então ele teve um chamamento. Eu não lembro agora, irmão, se foi para Rondônia, Tocantins, eu sei que foi para aqueles lugares longínquos do Brasil. E ele teve um chamamento que era, a seara dele era lá era, né, a lavoura dele, lá que ele precisava de ir. E ele estava muito bem aqui, né, trabalhando, tranquilo, né, mas ele teve esse chamamento e ele realmente acabou indo para lá. E no último dia que ele veio para se despedir aqui da querida comunidade, foi um dia assim muito bonito. E ele contou vários testemunhos, várias passagens da vida dele, agradeceu aquelas coisas de praxe, né, que vocês conhecem. E dentre as coisas que ele falou, nunca mais eu esqueci. Não esqueci de muitas que ele contou, mas essa para mim foi a que mais me tocou, né? Ele disse que ele tinha uma preocupação muito grande com os familiares dele, os amigos, as pessoas conhecidas, que ele falava da palavra, ele falava da vida eterna e as pessoas não queriam saber.
E ele ficava muito triste com isso. Os que pararam no caminho, os que fraquejaram. Então, esta era a preocupação dele. Então, ele ficava triste. Quem que não fica, né? A gente também é fraco, errante, mas a gente quer falar às vezes, né, da salvação, da palavra, quer falar alguma coisa, mas tem pessoas que é redutível, não quer ouvir. Não vem, não, né? E aquilo mexia muito com ele, era uma das coisas que o entristecia muito. Até que um dia ele teve um sonho, e ele falou que no sonho era uma coisa assim, quase que real. E ele disse que, de novo a pigarrinha da véia, perdão aí. Aí ele disse que ele tinha que pegar um trem, ele sabia, né? No sonho, que ele tinha que ir em algum lugar, que ele tinha que pegar o trem e que havia horário, né? Mas antes dele ir para pegar esse trem, ele passou na casa, né? De algumas pessoas conhecidas dele. Para quê? Para falar para a pessoa, olha, vamos, ó, o trem vai sair a tal hora, né? Vamos comigo e vamos aqui. Foi na casa do outro, e foi na casa do outro. E não conseguiu que as pessoas o acompanhassem. E aí ele pegou e veio sozinho para a estação para pegar o trem. E aí ele chegou na estação, era noite, ele disse que era de madrugada, e ele viu, quando ele chegou na estação, né, o barulho do trem lá longe, estava indo embora, só viu assim o último vagão, né, mas assim muito de longe. E aí diz que tinha uma pessoa sentada no banco, né, uma pessoa que ficou sentada ali. E ele apavorado, né, com a bagagem dele, com as coisas dele, e ele falou, moço, aquele trem, ele ia para... Ele falou o lugar, né, que ele pretendia ir. Aí a pessoa nem levantou a cabeça, a pessoa disse que estava assim, cabisbaixa ali, e falou, sim, esse era o trem que ia para aquele lugar. Aí ele falou, e você sabe qual que é o próximo? Aí essa pessoa era um homem, né, bem de idade, e ele disse que olhou para ele assim e falou, não vai ter mais. Esse era o último mesmo. Você não viu que foi avisado amplamente que não ia ter mais essa corrida desse caminho aqui nesse local desse trem? Esse foi o último. Então, irmãos, ele disse que na hora ele sentiu da parte de Deus que aquele trem simbolizava a salvação e que ele não tinha nada que estar preocupado com as pessoas que não estavam afim, para ele tirar aquilo do coração e cuidar da vida espiritual dele e do chamamento dele. Porque ele perdeu o trem. E aquele trem, ele sentiu que era, como nós sabemos, né? Tem até uma música do Raul Seixas, né? Oi o trem, né? Tem nada a ver com essa passagem, mas existe essa música falando desse trem, né? Que também simbolicamente representa um trem da salvação. Então, irmãos, esta foi a mensagem que eu teria hoje para vocês. Não, eu também me preocupo. Às vezes vou falar, né? Por mais que a gente brinca, por mais que a gente não quer ficar, né, falando para as pessoas, para não se tornar uma chata, uma inconveniente, tendo uma brechinha, a gente quer falar, né, das coisas, da salvação, mas tem pessoas que não quer saber, não acredita, acha que, né, o livro, as revelações, as profecias, é só um conto de fadas, uma bobagem, né? Então, irmãos, naquele dia que ele contou
na hora que ele estava contando, eu também senti, da mesma maneira que ele sentiu, a simbologia daquele sonho que ele teve, tá? Então é isso, irmãos. Tempo de nos cuidar, para nós não perdermos o trem, entre aspas o trem, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupada com este, com aquele, com aquilo, com as coisas, né? As coisas terrenas, e nós esquecemos do principal, com a nossa bagagem, com o dia da nossa partida, com o dia que nós temos que pegar e não vamos levar nada, né? É tão simples, não vai ter que levar nada, a não ser tudo aquilo que ficou dentro do nosso coração. E nesse mesmo dia ele também contou uma coisa, irmãos, e ele falava assim, ele tinha uma voz muito bonita, muito comunicativo, né? E esse assunto do trem, c'est fini, tá? Captou? Pegou a mensagem? Então, eu peguei, graças a Deus. E ele disse também que ele estava também num lugar, e essa mesma figura que ele viu na estação, só que num outro lugar, mas a mesma figura, o mesmo personagem, tá? Ele disse que esse personagem agora, ele estava batendo um bumbo, sabe? Um bumbo mesmo, assim, bem grande, pam, pam, pam. E ele pegou e se intrigou com aquilo, né? E chegou para este ser, para esse personagem, e falou para ele assim: por que você fica aqui só batendo esse bumbo, né? Ele falou assim: a cada vez que um de vocês fala um palavrão, nossa, eu bato esse bumbo. Então, eu tô aqui para contar. Um de vocês sabem quem é, né? Vocês sabem que não é brincadeira, né? Que as coisas espirituais não são brincadeiras, que quem ouve a palavra, que quem está no caminho, né? Mas finge que um pé cá, outro pé lá e quer acompanhar um linguajar do mundo para ser moderno, para ser, né? Benquisto na turma, né? Então usa algumas palavras inadequadas, algumas coisas pesadas. Ah, o que tem, né? E este personagem olhou bem para ele e ele falou que foi uma visão assim também no sonho, mas que foi assim uma coisa terrível para ele. E este ser falava para ele: eu fico aqui para contar. Cada vez que vocês falam um palavrão, eu bato este bumbo. Nossa, aquele dia foi forte. A despedida desse caro e querido irmão foi muito forte. Foi assim, só avisos. E veja que ele estava deixando tudo. Ele já estava quase que aposentando, né? E quando ele pensou que ele ia ficar aposentado, tranquilo, né? Ele foi enviado para este lugar. Um lugar muito difícil, muito distante. É uma pena que eu não realmente... É um desses aí. Rondônia, Tocantins, Roraima. Inclusive naquela época, muitos daqui da comunidade nossa, né? Foi para esses lugares lá. E ele também foi chamado para ir lá. Aí foi ele e a esposa. E ele tinha filhos solteiros, né? E talvez ele estava preocupado por causa disso. Ele tinha os filhos e os filhos não o acompanhariam. Os filhos eram solteiros, mas já eram, né? Emancipados, trabalhavam, né? E ele partiu só, ele e a esposa, para esse lugar, para
realmente servir a Deus e prestar serviços a Deus lá, sem igreja, sem encargo, sem ministério, sem nada. Dai de graça aquilo que é de graça e lapidar mais e mais o seu dom, né? Que ele tinha um dom maravilhoso. Então, irmãos, era isso que eu tinha hoje para contar para vocês. Sobre o último trem, foi o mesmo personagem que ele viu na estação, foi o mesmo personagem que ele viu batendo um bumbo, só que em lugar diferente. E marcou muito para mim isso. Nos dias posteriores eu não falava nem vai tomar banho, sabe? Porque a gente fica com medo, né? Quem tem medo. Então, tem pessoas que às vezes usam palavras feias, né? Às vezes não é nem palavrão, assim, aqueles palavrões cabeludo, que hoje tá até normal, né? Se fala até na televisão, no YouTube, mas são palavras torpes, né? Cai uma tampa, pá, né? Aqueles lá, filho da P. Tem outros que falam aquelas outras palavras, né? Assado. E são palavras torpes, palavras feias, que uma pessoa que é lavada e consagrada com o Espírito Santo, ela não deve usar, né? Porque, então, qual vai ser a diferença? Isso não tem problema, aquilo também não tem problema. Então, né? O que ele falou? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, o que nós temos? Educar o nosso espírito. Dá vontade de falar, dá vontade de xingar. É a mesma coisa que jogar praga nas pessoas. Não tem gente, eu já ouvi de pessoas da comunidade que falam assim, se fulana for para o céu, eu não quero ir para lá. Porque eu jamais estaria junto com ela em algum lugar. Tem cabimento uma coisa dessa? Uma pessoa que senta todas as noites num banco, que ouve a palavra, proferir uma palavra dessa? Sendo que o que ele só me ensinou o quê? Perdoar, relevar, né? Paz, luz, relevar, levar nem que às vezes até prejuízo, mas não sabe, não. Mas as pessoas, né? O ego, né, irmãos? O eu. Então, não entenderam nada sobre o ego e o eu. O que quis dizer quando ele disse: aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e me siga? Se despojar do seu eu, do seu ego, né? Se uma pessoa te fala uma palavra feia e você, pum, rebate com uma mais feia ainda, ou do mesmo nível, até a pessoa, às vezes, ou ela pode ser do meio, ou pode ser que não seja, que é o pior, né? Se ela não for, aí você tá mais sujo ainda, né? Então, irmãos, deixa quieto. Não se iguale, não se nivele. Eu espero, sinceramente, irmãos, que esses dois testemunhos desse querido irmão, ele se chamava, esse nome eu posso falar porque irmão Isaías, a família dele é muito grande aqui na comunidade, a maioria tem nossos queridos e amados irmãos, outros não, né? Então foi isso, tá? Nosso dedinho de prosa de hoje. E eu quero pedir a vocês as suas orações, as suas vibrações. Dia 4 de fevereiro, eu vou fazer a cirurgia do meu outro olho, já fiz do olho esquerdo, agora eu vou fazer do olho direito. Não sei se aí tá a imagem certa, porque ninguém consegue consertar. Tem hora que ele faz o lado certo, tem hora que não. E vou fazer uma cirurgia às 8h30 da manhã, já estarei lá, né? Desta vez disseram que não vai ser só uma catarata, tem mais um outro probleminha, né? E eu conto com as boas vibrações e as orações de todos vocês.
Não sei como vai ser o esquema, se minha irmã vai vir para cá ou se eu vou ir para lá, para casa dela novamente, né? Ainda não resolvemos essa parte. Então, se der para mim fazer de vez em quando o dedinho de prosa, vou fazer. Se não der, vocês fiquem sabendo, tá? Mas eu estarei sempre, né? Nem que for um pouquinho, falando sobre se tá tudo bem, como é que tá se saindo, tá bom? Então é isso, meus queridos e amados irmãos. Vamos procurar, né, irmãos? Vigiar no linguajar, nas palavras, né? Pedir luz, sabedoria para o Senhor. A gente não sabe o nosso dia, a nossa hora, né? Mocidade, saúde não quer dizer, e velhice não quer dizer que quem vai morrer primeiro, quem não vai. É tudo tão rápido, é tudo tão instantâneo, é tudo tão de repente, né? Estejamos sempre, e mesmo que erramos, que a gente erra toda hora e todo dia, toda hora antes, né, de pôr do sol, ir lá e pedir perdão e confessar para o nosso Deus as nossas falhas, os nossos erros. E Ele, que é o Deus de misericórdia, de tanta caridade, vai ter misericórdia e vai nos perdoar. O importante é que nós estejamos quites, né? Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Se Ele não querer, tenho fé que nos veremos e nos encontraremos um dia na eternidade. Tá bom? Ficamos todos na paz do nosso grande Deus. Amém?